Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, onde vamos reler aqui os primeiros versículos, e aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra para a nossa instrução. Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nesta epístola, queridos irmãos, que é uma das mais ricas, mais profundas que o apóstolo Paulo escreveu, ele vai tratar de diversos assuntos muitíssimos importantes. Mas o grande tom que ele traz desde aqui o início é que nós estamos agora em Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos uma nova realidade nele. Por estarmos nele, nós temos muitas bênçãos da parte de Deus e temos também uma nova maneira de viver. Esta é a grande tomada que Paulo vai fazer aqui da epístola aos Efésios. Entre as muitas coisas que ele vai dizer que nós temos em Cristo e que nós agora passamos a desfrutar por causa desta união com ele, ele vai dizer no texto que lemos que o Senhor Deus, o Pai de Jesus Cristo, ele nos elegeu nele, nos elegeu em Cristo. Ele vai ainda no mesmo sentido dizer que ele nos predestinou, que ele nos fez filhos de adoção nessa predestinação. Ele vai dizer que ele também nos predestinou conforme o seu conselho, a sua vontade. Então aqui nesta epístola, Paulo desenvolve este tema de que nós fomos eleitos em Cristo para a vida eterna. E é exatamente sobre este tema que nós vamos tratar nesta noite, com o texto de Efésios como início para falar deste tema, eleitos em Cristo. Paulo vai nos introduzir o assunto aqui logo de cara, dizendo que em Cristo o Pai do Senhor Jesus nos elegeu, que é o nosso Pai e nosso Deus também. Fomos eleitos nele. O que é então este tema tão importante e o que significa dizer que Deus nos
eleição e que nós precisamos fazer, se é que precisamos fazer alguma coisa para tomar parte nesta eleição, é disso que nós vamos tratar então nesta noite. Primeiro vamos entender o que é este conceito da eleição para a salvação. Eu vou tomar o conceito aqui de dois teólogos diferentes para nos apresentar este tema, este conceito da eleição. Primeiro, o Thyssen diz: por eleição, entendemos aquele ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Veja que ele vai estar em consonância com o que o apóstolo Paulo disse aqui, que nós fomos eleitos por Deus, é Ele quem nos elegeu, pela graça, que Paulo vai desenvolver no capítulo 2 e aqui no capítulo 1 ele já coloca este tema de pela graça que nós alcançamos essas bênçãos de Deus. Fomos escolhidos em Cristo para a salvação, e ele vai já adiantar que Deus predestinou, elegeu aqueles que ele sabia que aceitariam a Cristo, que receberiam a Cristo como seu Salvador. Vou tomar também o testemunho aqui de Jacó Arminio, que ele diz: a eleição é o decreto eterno de Deus, pelo qual, de si mesmo, desde a eternidade, Ele decidiu justificar em Cristo ou por Cristo os fiéis e aceitá-los na vida eterna para o louvor da sua gloriosa graça. Arminio está também aqui fazendo referência ao que Paulo já havia dito, que é um decreto eterno de Deus, né, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, que Ele elegeu-nos em Cristo e que Ele então fez isso para louvor da sua graça, que é o que Paulo disse, encerrando aqui o versículo 14 que nós já lemos. Então isto é o que nós entendemos por eleição para a salvação. É a escolha feita por Deus. Não fomos nós que nos elegemos, nem mesmo nos candidatamos, né? Deus é que nos elegeu. E Ele nos elegeu em Cristo. Nós fomos eleitos nele e por causa dele. E isso desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, Deus que em seu eterno propósito e plano conhece todas as coisas que irão acontecer. Ele elegeu então algumas pessoas para a vida eterna. Não pelos seus méritos. Deus não olhou e disse: esse merece, esse não merece. Deus não olhou para as obras, até porque nenhuma obra que tivéssemos nos traria mérito diante dele. Paulo, no capítulo 2, vai desenvolver melhor esta ideia, mas é pela graça que nós somos salvos. Então a eleição, ela é em Cristo, mas é pela graça de Deus. No uso da sua soberania, porque Deus, Ele é soberano, Ele pode decidir como Ele quiser fazer, e no texto aqui Paulo deixa claro em mais de um ponto que Deus fez tudo conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, conforme o seu beneplácito, a sua melhor vontade, o seu desejo melhor. Ele fez tudo dentro da sua soberania e à luz da sua presciência. Aqui no texto de Efésios capítulo 1, Paulo só diz que nós somos eleitos. Ele não diz como nós somos eleitos. Ele diz que somos eleitos e em Cristo. Mas nós vamos olhar outros textos para complementar este raciocínio e entender que, usando a sua presciência ou a luz desse seu conhecimento pleno de todas as coisas previamente, Deus sabe quem iria crer em Cristo, que é a condição que Ele estabeleceu para ser salvo, e esses que Ele sabia de antemão que iria, no decorrer dos tempos, aceitar a Cristo ou receber esse dom da salvação pela fé em Cristo, Deus então elegeu estes para a vida eterna, para a adoção de filhos, para a salvação em Cristo Jesus. Isso
Isso é importante de nós entendermos, irmãos, por diversas razões muito ricas. Primeiro, nós entendemos que a eleição é feita por Deus. É Deus quem elege. O homem não pode fazer nada para se salvar. O homem não pode fazer nada para garantir a sua entrada no céu. O homem não pode nem precisa fazer nada para alcançar a salvação, porque todos os homens são pecadores. E tudo que eles fazem não tem nenhum mérito espiritual diante de Deus, senão aquilo que eles fazem através de Cristo, ou quando estão com a fé em Cristo. Aí isso sim são obras que Paulo diz que Deus nos preparou para que andássemos nela, que também não nos garantem mérito para a salvação, mas nos garantem galardão daquilo que nós fazemos. Por que não há obras de mérito para a salvação? Porque simplesmente ninguém poderia pagar pela salvação. Então Deus é quem elege. Paulo deixa claro, ele louva a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Ele quem nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então a salvação é uma bênção, é uma dádiva. Ou aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 2, que é um dom. É Deus quem dá, Ele quem elege. Não somos nós que merecemos ou fazemos algo para isso. Ele nos elegeu, foi Ele quem tomou a iniciativa, e Ele fez isso desde a eternidade. Porque Deus, irmãos, Ele não tem um plano que muda ao longo dos anos. O plano de Deus é inalterável. Mas Ele, como conhece todas as coisas perfeitamente, Ele pode bolar um plano que é inalterável, mas ainda assim este plano imutável incluir as escolhas que os homens irão fazer. Deus sabia que Adão iria pecar? Sim, sabia. Deus fez ele pecar? Não, não foi Deus quem fez ele pecar. Ele pecou porque fez mau uso da liberdade que recebeu. Mas como Deus já sabia tudo o que iria acontecer, antes da fundação do mundo, Ele já projetou o seu plano de salvação para a humanidade e o fez mandando seu Filho para morrer pelos homens. Então a eleição é uma escolha de Deus, pela graça, em Cristo, feita desde toda a eternidade ou antes da fundação do mundo. Deus é sempre quem toma a iniciativa para a salvação do homem. Não é o homem que vai ao encontro de Deus, é Deus quem vai ao encontro do homem. Alguém às vezes diz, eu achei Jesus. Não, eu não achei Jesus. Primeiro que eu nem estava procurando, e depois que não era ele que estava perdido, era eu. Eu é que fui achado porque eu é que estava perdido. Ele é que veio ao nosso encontro e nos achou. O apóstolo João diz na primeira epístola, capítulo 4, verso 19, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O homem não tem este amor por Deus, senão quando é tocado pelo Espírito Santo, que o faz desejar as coisas espirituais, que o faz amar a Deus. Em sua natureza pecaminosa, decaída, depravada, o homem só ama a si mesmo e busca o prazer e por isso comete o pecado. Mas quando agora ele é alcançado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, ele pode amar a Deus. Então qualquer passo que você dá para Deus nunca é o primeiro passo. Alguém às vezes diz, dê um passo para Jesus que Ele dá outro para você. Não, você não dá o primeiro passo nunca. Porque se você vier a dar um passo para Deus, é porque Deus já deu um passo em sua direção, o alcançou pelo Espírito Santo, pela graça que nós chamamos de graça preveniente, que vem antes da salvação e faz com que o homem possa desejar a Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus escolhe para a salvação aqueles que creem em Jesus Cristo. É isso que nós vamos mostrar com mais calma. E, portanto, pela fé, eles se tornam unidos a Ele, unidos a Cristo, fazendo a eleição condicional à fé em Cristo. Nós vamos ver que para ser eleito é preciso ser um crente, um fiel. Paulo escreveu aqui escrevendo aos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso.
É esses que são eleitos. Não há eleitos infiéis. Nós vamos ver que a fé é necessária. Esta eleição, ela favorece todos os homens. Alguém até pensa que favorece de uma maneira tão automática que todo mundo vai ser salvo. Porque quando ele lê no verso 10 aqui, diz que Deus propôs de congregar em Cristo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. E a partir daí, de outros textos, como 1 Coríntios capítulo 3, eles desenvolvem uma ideia de que Deus vai salvar todo mundo. Não, a Bíblia não diz de maneira nenhuma que Deus vai salvar a todos. Muitos serão condenados. Mas a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Então a eleição, essa maneira de Deus eleger, ela está disponível a todos os homens. Mas só vai alcançar aqueles que realmente crerem em Cristo. Porque a condição para ser um eleito é a fé em Jesus. Todos os homens são pecadores. Então todos os homens precisam de salvação. Todos os homens morreram em Adão, mas todos os homens são beneficiados pela morte de Cristo, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 18, veja só. Portanto, assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, o de Cristo, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. A morte de Cristo, ela é suficiente em seu poder para trazer justificação para todos os homens. Aqui o apóstolo diz que Deus nos predestinou pela redenção, pela remissão de Cristo. E Ele fez isso com um alcance suficiente para toda a humanidade. Mas só aqueles que crerem realmente serão beneficiados por esta tão grande bênção que Deus tem para os homens. Vamos então entender como se dá esta eleição. O que os teólogos, de uma maneira geral, eles trabalham nos seus escritos, é que Deus, Ele tem um plano todo abrangente, eterno, que inclui todas as coisas. Nada que existe está fora do plano de Deus. Deus simplesmente, em seu conhecimento, em sua soberania, em seu domínio sobre todas as coisas, Ele inclui tudo o que existe e vai existir, tudo o que aconteceu e ainda vai acontecer. E isso não é porque vai acontecendo e Deus vai tomando conhecimento. Não, Deus já conhece todas as coisas, desde toda a eternidade. Ele é tremendo. E neste plano eterno de Deus, eles então entendem que na salvação do homem há um processo, uma sequência lógica, que eles chamam de os decretos de Deus para a salvação. Não é uma ordem cronológica, porque Deus já fez tudo, planejou tudo antes da fundação do mundo. Mas é uma ordem lógica. Armínio, como um teólogo no seu tempo, ele também apresentou uma ordem do que ele entende que é a sequência lógica de Deus para a salvação do homem, uma ordem dos decretos de Deus. E que ordem é essa? Ele diz que o primeiro decreto que Deus fez para a salvação do homem foi nomear Jesus, seu Filho, como mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Já que Deus sabia que o homem iria cair, a primeira coisa que Ele providenciou foi a salvação por Cristo. Depois Ele diz que Deus decretou que receberia em favor aqueles que se arrependessem e crescem em Cristo. Veja que Ele decretou Cristo como Salvador, mas Ele já vai estabelecer as condições para que alguém possa estar em Cristo e tê-lo como seu Salvador, e essas condições são o arrependimento e a fé em Cristo. Mas como que alguém pode se arrepender e crer em Cristo? Então Armínio diz, Deus decretou que administraria os meios que eram necessários ao arrependimento e à fé. E que meios são esses? Os meios são principalmente a graça que se revela pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus que apresenta o Evangelho da salvação. Paulo diz aqui no texto que nós lemos
que foi exatamente o verso 13, o evangelho da vossa salvação, que foi a palavra da verdade que eles ouviram e que, portanto, agora creram em Jesus. Deus administrou, então, os meios, proveu os meios. Veja que Deus maravilhoso, queridos, porque Ele provê a salvação, mas Ele próprio provê os meios para que alguém possa alcançar esta salvação. O Evangelho e o Espírito Santo aplicando este Evangelho é que faz com que o homem possa crer. E ele crendo, ele pode então alcançar a salvação, ele terá com certeza a salvação em Cristo Jesus. E por último, na sequência lógica, Armínio diz que Deus decretou a salvação, ou a perdição, ou a condenação de alguém, baseado na sua presciência. Desde toda a eternidade, Ele sabe quem vai crer e vai perseverar na fé, e esse elegeu para a salvação. Ele também sabe quem vai rejeitar a salvação, quem não vai querer a oferta de salvação que Ele faz, e a esse Ele predestinou para a condenação, ou Ele reprovou, conforme a teologia diz, porque Ele não quis aceitar o único caminho para a salvação, o único meio para a salvação, que é através de Cristo. Então é nessa sequência que a teologia arminiana apresenta os decretos de Deus para a salvação. Em primeiro lugar, Cristo. Veja que já no primeiro decreto aparece aí o Salvador, que na cruz iria morrer para ser o Redentor, o Salvador de toda a humanidade. Em Cristo. Nós não entendemos nenhuma eleição fora de Cristo. Nenhuma eleição baseada em um decreto que não tenha Cristo como seu fundamento. E nós vamos ver que é isso que a teologia arminiana vai defender. Então, quando nós olhamos para a forma como a eleição é apresentada por Paulo e também por Armínio aqui, em primeiro lugar nós entendemos que a eleição ela é cristocêntrica, ou seja, que Cristo é o fundamento desta eleição. Cristo foi o eleito, o primeiro eleito foi Cristo. Cristo foi eleito Salvador. Os homens são eleitos nele. Veja que Paulo não diz que Deus nos elegeu para estar em Cristo, mas ele diz que Deus nos elegeu em Cristo. Nele é que nós fomos eleitos. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Atos capítulo 4, verso 11, o apóstolo Pedro aqui no seu discurso, depois de Pentecostes, ele vai fazer referência a uma coisa que os profetas já haviam falado, e depois ele também faz referência disso na sua epístola, que é Cristo sendo como a pedra eleita e preciosa. A pedra principal de esquina, ou seja, o fundamento da salvação. E ele diz então, Atos 4, verso 11, Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Cristo foi eleito, esta pedra de esquina. Ele é o eleito amado do Pai, e é nele que nós podemos ser eleitos, ou que nós somos eleitos para a salvação. A eleição começa com Cristo, depende de Cristo. Ele é não apenas alguém que vem cumprir um decreto, mas ele é o próprio fundamento do decreto e da eleição. Armínio diz, Cristo é aquele em quem o decreto é fundamentado, ele é a base e a causa meritória da eleição. Ninguém pode ser eleito sem Cristo ter morrido por ele. Ninguém pode ser eleito à parte de Cristo. A teologia chamada calvinista coloca em primeiro lugar a eleição dos homens. Primeiro decreto, segundo Calvino e os seguidores do calvinismo. Deus elegeu uns para a salvação, outros para a perdição. Lá no quarto decreto vai entrar Cristo como Salvador. Armínio diz, não, essa não é a ordem que é apresentada na Bíblia. Primeiro, Cristo foi eleito o Salvador. Depois, nós somos eleitos nele. Até porque ele vai dizer que não há nenhum lugar para a eleição, não há nenhuma forma de Deus eleger alguém para a salvação, se isso não for em Cristo. E ele diz, porque Deus não pode amar um pecador para a salvação,
ser que o pecador se reconcilie com ele em Cristo. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo diz que Deus propôs congregar todas as coisas em si, que Deus propôs conciliar então o céu e a terra, mas ele diz que Deus fez isso, queridos, em Cristo. E ele chama Cristo o amado. O amado. Nós somos aceitos por Deus no amado. Que amado é esse? É em Cristo. E nós só podemos ser amados por Deus se estivermos em Cristo. Amados no sentido de receber a salvação realmente que Ele tem para nos dar. Deus ama todos os homens, mas a maior prova do amor de Deus é exatamente a morte de Cristo por nós na cruz, onde Ele prova este amor. Como alguém pode ser amado para receber a salvação? Somente se ele estiver no amado, que é Jesus, a pedra fundamental, o fundamento da nossa eleição. A eleição é cristocêntrica. E aí Armínio vai dizer assim: ele, Cristo, foi em primeiro lugar, na ordem da natureza, predestinado para ser a cabeça, e então nós para sermos os membros. Ele foi em primeiro lugar ordenado para ser o Salvador, e então nós fomos ordenados nele para sermos salvos por ele e nele. Aquele que diz, em primeiro lugar, Deus predestinou os homens, e então ordenou Cristo para ser a cabeça desses predestinados, inverte a ordem apresentada nas Escrituras. A ordem das Escrituras é: Cristo é o primeiro eleito, nós somos eleitos nele. E não o inverso, e não o contrário. Nós só podemos ser eleitos se estivermos nele, que é o eleito de Deus para a salvação. A eleição é cristocêntrica, porque os homens só podem ser eleitos por estar em Cristo. Há muitas e muitas referências, especialmente nas epístolas paulinas, que nos apresentam como beneficiários das bênçãos de Deus, se nós estivermos em Cristo. Por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a bênção de não ter mais condenação, ou seja, de ter sido justificado e perdoado, e os pecados, então, lavados, essa bênção é para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é essencial para poder receber as bênçãos de Deus, porque é nele que o Pai tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Efésios então vai deixar claro aqui que é em Cristo que nós recebemos a salvação, é nele que nós somos eleitos, é por ele que nós somos adotados, é nele que nós somos predestinados, é nele que nós fomos remidos e somos agora colocados como os eleitos de Deus por causa de Cristo. Armínio diz: a eleição é feita em Cristo, mas ninguém está em Cristo, exceto se for um fiel. Se alguém não crê em Cristo ou não for fiel a Ele, não pode dizer que está em Cristo. Até porque o apóstolo João já diz lá na sua epístola: aquele que diz que está nele, deve andar como Ele andou. Então, ser fiel a Cristo, ser um imitador dele, um discípulo dele, a prova, é essencial para que alguém saiba que você está em Cristo, está nele. O amor com que Deus ama os homens, Armínio diz, completamente para a salvação, e segundo o qual Ele deseja absolutamente conceder-lhes a vida eterna, esse amor não tem existência, exceto em Jesus Cristo. Deus ama os homens, mas Ele mostra esse amor através da morte de Cristo. Essa é a grande expressão do amor de Deus para com a humanidade. Se Deus tivesse dado outras bênçãos, vida, paz, saúde, prosperidade, dinheiro, mas negasse a qualquer homem a possibilidade de salvação, nós não diríamos que Deus ama realmente este homem absolutamente. Porque o próprio Jesus, avaliando este panorama, diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Se Deus não oferece salvação a alguém, queridos, Ele na verdade está negando a esse homem a maior expressão do seu amor. Mas o amor de Deus só vai se concretizar para a salvação
em Cristo Jesus. Ele é a porta, o fundamento, a base, a causa meritória da eleição. Os homens só podem ser amados e eleitos se estiverem em Cristo. Mas a grande pergunta é: como é que alguém está em Cristo? Como é que alguém passa a estar em Cristo? Passa a estar em Cristo quando ele crê em Cristo. Então a eleição, Paulo diz que é em Cristo, mas ele não explica aqui como foi feita esta eleição antes da fundação do mundo em Cristo. No entanto, em outras passagens nós vamos ver que a Bíblia diz que a eleição ela é baseada na presciência de Deus. E Armínio diz: este decreto, o decreto da eleição, o decreto de Deus predestinar o homem para a salvação, ele tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, as pessoas, por meio da sua graça preventiva ou preveniente, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. Veja que no entendimento aqui, o homem só pode se salvar porque ele é alcançado pela graça de Deus. Não é porque ele quis, não é porque ele ia passando em frente a uma igreja e ele disse: sabe uma coisa, a partir de hoje eu vou ser crente, sozinho, por sua iniciativa. Não, o homem só vem a Jesus porque primeiro ele é alcançado por esta graça que Armínio chama de graça preveniente, ou seja, que vem antes da salvação, e que nada mais é do que a ação do Espírito Santo ministrando os meios para a salvação, que é a demonstração do Evangelho, a verdade do Evangelho aplicada ao coração pelo Espírito Santo. Aí depois que você crê em Cristo, precisa perseverar. E como vai perseverar? Ele diz: pela graça subsequente. Eu e você só estamos de pé, só viemos ao culto esta noite, só permanecemos como fiéis em Cristo e só somos eleitos dele pela graça de Deus que nos dá esta condição de permanecer, aleluia, de estar firmes. Não é por nossa força, irmãos. Se dependesse da nossa força, nós cairíamos. Há um hino muito tradicional que diz: segura na mão de Deus. E você deve segurar na mão de Deus, mas se ele também não segurar na sua mão, você não tem condição de sustentar-se, de permanecer firme. Nós só seguramos na mão de Deus porque, na verdade, ele é quem segura na nossa mão e nos dá esta condição. Agora, o que ele não faz é segurar na mão de quem não quer segurar na mão dele. Por isso que o hino diz: segura na mão de Deus, porque nós precisamos também estar nessa disposição, nesta fé de permanecer em Cristo. Então a eleição, ela é baseada na presciência divina. Porque Deus já sabia de antemão quem iria crer. Porque a fé é uma condição que Deus estabeleceu para a salvação. Vamos ver o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29. O 28 é muito conhecido, né? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Todos conhecemos bem o versículo. Mas o verso 29 diz: porque os que dantes conheceu. E quem foi que Deus conheceu? Aqueles que amam a Ele. O texto do verso 28 diz, né? Ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqueles que amam a Deus, e amam a Deus porque pela graça puderam crer em Cristo e cumprir os seus mandamentos, porque Jesus disse que é cumprindo os mandamentos que nós o amamos. Aqueles que amam a Deus são predestinados, então, para a salvação. O texto de 1 Pedro 1 e 2 é mais claro ainda, quando ele diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A grande questão é exatamente como é que Deus, antes da fundação do mundo, já poderia eleger alguém que nem tinha sido criado ainda, alguém que nem tinha nascido ainda, e alguém que nem tinha pecado ainda e, portanto, precisava de um Salvador. Só há duas maneiras de nós entendermos isso. Ou entendemos, como a teologia calvinista, que Deus resolveu criar alguns homens já predestinados para o inferno, e nós não acreditamos nisso. Até porque isso contraria o que Armínio diz
a própria criação, que Deus disse que era uma coisa boa, a própria imagem de Deus do homem, que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Então Deus não criaria um homem condenado para o inferno e ainda assim diria que ele é a imagem de Deus e que a criação é uma coisa boa. Ou nós entendemos assim, ou temos que entender que Deus elegeu, baseado no seu conhecimento pleno de todas as coisas, de que aquele homem um dia iria, mesmo caindo e sendo pecador, ele iria ser alcançado pela graça e crer em Cristo como seu Salvador. Então isso é algo que só Deus, em sua onisciência, pode saber e fazer. Mas é assim que nós entendemos, porque é assim que a Bíblia diz, e é assim que nós podemos ver que o homem caiu por sua livre escolha, e Deus salva somente aqueles que creem em Jesus, que é uma verdade amplamente defendida nas Escrituras. Então, a eleição é baseada na presciência divina, e é condicionada à fé em Cristo. Nós vamos encontrar em muitos lugares, tantos que não precisa nem citar, a não ser o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e diante, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é pela fé que o homem pode ser salvo. Isso é muito claro nas Escrituras. Deus então, conhecendo esta fé, Ele elege aqueles que irão crer e perseverar nela. 1 Coríntios 1, verso 21, o apóstolo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja que a pregação é quem traz a fé, mas ele diz que Deus resolveu salvar os crentes. Ou seja, Deus não salva incrédulos, Deus só salva aquele que crê. É os crentes que Deus resolveu salvar pela loucura da sua pregação. Aí então nós entendemos, queridos, que não há uma condição para Deus ofertar a salvação. Veja, a salvação não quer dizer Deus viu que você ia ter fé e por causa disso Ele resolveu lhe ofertar a salvação. Não. Não há uma condição para Deus ofertar a salvação. O homem estava caído em pecado, não tinha nada que ele pudesse fazer para agradar a Deus. A condição não é para Deus ofertar a salvação. A condição é para alguém receber esta salvação, que é pela fé. Ou seja, Deus não olhou para mim e para você e disse: eu vou salvar porque ele tem fé, eu vou salvar porque ele crê. Não, Deus ofereceu a salvação independentemente de qualquer condição, já que o homem não tinha como chegar-se a Deus para a sua salvação. Mas para alguém receber essa salvação, Deus exige uma condição. E Ele pode fazer isso porque Ele deu voluntariamente. Ele não tinha obrigação de salvar ninguém. E Ele é soberano. E Ele então, soberanamente ou incondicionalmente, Deus ofereceu uma salvação que é condicionada à fé. Deus pode fazer isso? Pode, porque Ele é Deus. E Ele pode estabelecer os critérios que Ele quiser. E o critério que Deus estabeleceu é: eu vou salvar aquele que crê em Jesus. Mas eu vou dar graça a todos os homens para que todos possam crer, porque eu quero salvar a todos. E vou justamente condenar, com justiça vou condenar quem não crê, porque ele não recebeu o que de graça eu lhe ofereci para a salvação. Então nós entendemos que a condição para a eleição e para a salvação é a fé em Jesus. Esta fé, ela não é a causa meritória da salvação, ou seja, não é porque você é bonzinho e creu que Deus vai lhe salvar. A causa meritória da salvação é a morte de Cristo. E aqui Paulo já disse, no verso 7, é nele que nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofertas, segundo as riquezas da sua graça. Veja que é pela graça que ele faz isso. Não é porque você é bonzinho e resolveu crer que Deus resolveu lhe dar a salvação. A causa meritória da eleição é a morte de Cristo. Mas a causa instrumental, aquela pela qual você tem acesso à graça, é a fé. É o que Paulo disse no verso 2, né? Pela graça sois salvos por meio da fé.
Pela fé que nós temos acesso a esta graça. A fé, então, é impossível sem a graça. Porque se a graça não alcança o homem, ele não pode crer. Mas a salvação pela graça também é impossível sem a fé. Porque quem crê não será salvo. Arminio diz, então, a fé é uma condição exigida por Deus daquele que será salvo, antes que seja o meio de obter a salvação. Não é você ser salvo porque você simplesmente creu e a sua fé produziu a salvação. Não, a salvação foi produzida pela morte de Cristo. Mas só tem acesso aos benefícios desta morte aquele que aceitar que Jesus seja o seu Salvador, que o receber como seu Salvador, que também não é algo que ele fez por sua iniciativa, mas tão somente porque o Espírito Santo falou ao seu coração. Só que a Bíblia, então, queridos, é muito clara. Os homens são salvos porque creem e são condenados por causa da sua incredulidade. O pecado leva o homem ao inferno, mas no final de tudo, o pecado que realmente vai condenar os homens é o fato de eles terem rejeitado a salvação. Porque se eles tivessem aceitado a Jesus, todos os outros pecados seriam perdoados. No final das contas, o pecado mais grave é exatamente não aceitar a Cristo ou recusar a Cristo. Recusar a Jesus é o pecado imperdoável, que na sua expressão mais terrível é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer ato de rejeitar a Cristo como Salvador é imperdoável. Porque Deus só perdoa aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Nós vamos encontrar tantos textos, vou citar apenas o capítulo 3 de João, que já citei um verso, vou citar o verso 18. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que João aqui, hora nenhuma, vai dizer, não creu porque ele estava decretado a ir para o inferno. Não creu porque ele não recebeu a fé. Não, ele diz, está condenado porque ele não creu. Não é ele não creu e por isso, ou seja, ele está condenado porque ele não recebeu fé. Ele está condenado porque ele não quis crer. Já que a fé era possível mediante a graça de Deus. É com justiça que Deus pode mandar o homem para o inferno se ele não crê. Porque ele podia crer, já que o Espírito Santo falou ao seu coração. Deus pode requerer fé do homem pecador, decaído, em total depravação. Por quê? Porque ele decidiu, segundo Arminio, conceder aos homens graça suficiente pela qual eles podem crer. Se Deus, então, por sua graça, alcança todos os homens, ninguém pode dizer diante de Deus que não teve condições de crer. Por isso não vai haver reclamação no dia do juízo final. Ninguém tem desculpa. Não, Deus, mas espere, eu não tinha como. O Senhor não me incluiu no seu decreto, não. Todos os homens são alcançados pela graça de Deus e podem crer. Se não creem, então são culpados de incredulidade, portanto podem ser condenados. Deus condicionou a salvação à fé. E por sua presciência, sabendo aquele que iria crer, ele pode então eleger o homem antes da fundação do mundo, porque Deus sabe com certeza quem irá crer e perseverar na fé. Alguns teólogos entendem que Deus só pode saber isso com certeza se ele determinar, se ele causar isso. Mas nós entendemos que não. Deus, ele dá a opção ao homem de escolher. E quantas vezes na Bíblia nós não vemos Deus dizer, se você obedecer, você vai ter isso. Se desobedecer, vai ter isso. E se aquilo vai acontecer, então, Deus determinou, Deus causou. Ora, irmãos, Deus sabe tudo com certeza. Mas o fato de Deus ter certeza que vai acontecer, não quer dizer que não haja uma opção diferente. Imagine que alguém dissesse, pense no número de 1 a 10. Aí você pensou aí, 2, 3, 4, qualquer número. Você escolheu livremente. Ninguém soprou no seu ouvido para você escolher. Não apareceu um anjo numa visão fazendo assim com os dedos para você escolher o 2, o 3, o 4. Você escolheu livremente. Mas Deus já sabia que número você ia escolher.
Aí você diz, não, mas de última hora eu troquei. Eu ia escolher o 2, escolhi o 4. Pois é, Deus já sabia que você ia trocar. Porque Ele sabe com certeza tudo o que vai acontecer. Embora você tenha opções de escolha. É lógico que o homem tem a opção de escolha, porque senão ele não poderia ser responsabilizado pelo que faz. Qualquer um poderia chegar e dizer, não, Deus, eu só matei aquele cara porque o Senhor predestinou para isso. Eu estava já destinado. O Senhor é quem faz tudo. Não. Deus não predestina ninguém para o pecado. O homem tem a escolha. Mas Deus sabe antecipadamente que pecados ele vai cometer. E por saber quem vai crer, e mais do que isso, quem vai perseverar na fé, porque alguém pode crer e depois rejeitar a salvação. Alguém pode crer e depois abandonar Jesus. E aí ele não tem a salvação garantida. Não basta crer. É preciso permanecer em Cristo. E perseverar em Cristo é necessário, então, para que ele possa crer. Ninguém pode arrebatar o homem das mãos de Cristo. Mas o homem pode sair das mãos de Cristo se ele escolher assim. Nós vamos ver, então, que Deus conhece a fé, conhece quem vai crer, conhece a opção do homem proporcionada pela graça, e por isso ele pode eleger antes da fundação do mundo. Arminio diz ainda, uma vez que a eleição para a salvação compreende em seus limites não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé. E uma vez que Agostinho disse que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que posteriormente crerão pela ajuda da sua graça precavida ou precedente e que perseverarão pela ajuda da sua graça subsequente ou consequente. Veja que Deus conhece quem vai crer, mas ele só pode crer porque a graça lhe permite isso. Deus conhece quem vai perseverar, mas ele só pode perseverar pela graça de Deus que lhe capacita para isso. Você talvez conheça alguém que aceitou a Jesus, afastou-se, aceitou de novo, caiu no pecado, e aceitou Jesus, depois abandonou a fé, virou de outra religião, depois voltou, e na 59ª vez ele se firmou na fé. Oh, glória. Mas Deus já sabia antes, quando era que ele iria crer, todo o caminho de desvio que ele teria e quando ele regressaria à fé e perseveraria nela. E aí então Deus pode eleger com segurança, com certeza, porque ele conhece perfeitamente todas as opções, escolhas e mudanças que o homem vai fazer ao longo da sua vida. Todos os homens, desde a eternidade, Deus já sabia disso. Então nós entendemos que esta eleição, queridos, ela deve ser, além de cristocêntrica, ou seja, fundamentada unicamente em Cristo, ela é também evangélica e graciosa. Por que ela é evangélica? Porque você pode pregar o evangelho a todo mundo e dizer, você pode ser o eleito de Deus. Se você crê em Jesus, você é um eleito de Deus. Agora, se eu creio, como alguém crê, que Deus já elegeu uns para salvar e outros para condenar, eu não posso pregar o evangelho genuinamente a todo mundo. Porque tem gente que eu vou dizer, Jesus morreu por você, mas isso não é verdade, segundo o que eles acreditam. Eu vou dizer para alguém, crê em Jesus que você vai ser salvo, mas se ele não é um eleito predestinado para a salvação, ele não vai poder crer. Então nós entendemos que esta eleição, ela tem que ser conforme o evangelho que deve ser pregado a todo o mundo. A eleição então deve apresentar uma boa nova de salvação. E não um decreto terrível que você está condenado e não tem mais o que fazer porque foi predestinado ao inferno. Arminio diz, uma vez que o evangelho é puramente gracioso, essa predestinação também o é, conforme a inclinação benevolente de Deus em Cristo. Nós vamos entender que a predestinação não pode ser um decreto de condenação, mas sim um que compartilha a boa notícia de que todos podem ser salvos pela fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. São muitos os textos que esse evangelho deve ser pregado a todos. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15, Mateus 28 e 18, ide, ensinai a todas as nações,
ensinando-nos a guardar todas as coisas. Atos capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É lógico que todos os homens em todo lugar precisa ser o conjunto total da humanidade. Deus anuncia a todos que se arrependam. Por que Deus cobra do homem que se arrependa e creia? Porque por sua graça Ele alcança todos os homens e os capacita para isto. Então a eleição, queridos, ela é para todos, desde que todos creiam em Jesus. Todo que crer em Jesus, ele é eleito para a salvação. Há alguma discordância entre os teólogos se Deus elege os indivíduos, as pessoas, ou Deus elege apenas os salvos de uma forma em geral. Ou seja, Deus elegeu o caminho para a salvação por meio de Cristo e não as pessoas individualmente. O que seria a diferença entre a eleição pessoal ou corporativa. A eleição na Bíblia, na maioria das vezes, ela é apresentada em termos de classe, de grupo. Os eleitos, os predestinados. Paulo aqui diz que Ele nos elegeu, nos predestinou. Ele não está falando de uma pessoa só. Por causa disso, alguns entendem que a eleição então é corporativa. Colossenses 3:12 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, no plural, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele diz: vocês são eleitos. Por causa do uso do plural, alguém diz: não, a eleição ela é corporativa. O corpo de Cristo é que está eleito. A igreja é que está eleita. Os indivíduos são eleitos só secundariamente por fazer parte deste corpo. No entanto, nem todos os arminianos creem assim. Porque também há referências da eleição de pessoas individualmente. Primeiro há textos como Romanos 16:13 que diz: saudai a Rufo, eleito no Senhor. Aí ele diz que Rufo é o eleito. E ele não está falando de eleição então de grupo, ele está falando de um indivíduo. Depois nós vamos ver que o próprio Armínio, ele cria que Deus, ele elege indivíduos, porque ele sabe a fé de cada um. E não apenas a fé de uma forma geral, como o meio de alcançar a salvação. Além do mais, a Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, os nomes dos eleitos estão no livro da vida. Ora, estar o nome no livro da vida implica numa eleição pessoal. Né? Não está assim aquele pacote dos crentes, e sim fulano, cicrano, beltrano, cada um com o nome no livro da vida, como está lá em Apocalipse capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Apenas eu quero tomar referência aqui de que os nomes do livro da vida estão escritos lá desde a fundação do mundo. Ou seja, não é à medida que alguém vai crendo que vai sendo anotado. Na verdade, livro aqui, queridos, é só uma figura. É lógico que no céu não tem um livro assim de papel e que o anjo anota quando você aceita Jesus. E alguém diz: não, se ele se desviar, ele apaga. Aí se ele voltar, anota de novo. Não, é lógico que isso não existe. Em primeiro lugar, não existe livro no céu. O livro aqui é para João entender. A única maneira de João saber de um registro de alguma coisa era por meio de livros. Mas se hoje já tem na terra computador, imagine no céu o que é que não tem para guardar o nome do povo, né? Deus não precisa disso. O registro aqui é apenas para dizer que há um registro diante de Deus disso aí. Mas o que é interessante é que o texto diz claramente que antes da fundação do mundo, os que estão no livro da vida já estão escritos. Ou seja, porque Deus em sua presciência já sabe todos os eleitos quem são. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, o seu nome já está no livro da vida. Se você quiser checar, né? Não sei como é que você vai fazer para chegar no céu mais cedo do que todo mundo. Não queira adiantar também a viagem não. Mas já está
de todo aquele que creu e vai perseverar nesta fé, porque Jesus já sabe perfeitamente disso. Armínio então diz, depois de citar os 3 primeiros decretos que Deus elegeu Cristo como Salvador, que Deus resolveu decretar, aceitar aquele que se arrependesse e cresce, que Deus resolveu oferecer então os meios para esta salvação, ele diz: a este sucede o 4º decreto, pelo qual Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. E essas pessoas então são exatamente aqueles que pela sua presciência eles sabem que iriam crer ou que iriam rejeitar a salvação. Então nós cremos que a salvação ela é individual e é corporativa. Os crentes estão eleitos, mas cada indivíduo é eleito, é registrado o seu nome. Alguns arminianos creem que primeiro vem a salvação ou a eleição corporativa, depois a particular. Mas Armínio parece que cria primeiro na eleição particular e depois a eleição corporativa, como todos os crentes fazendo parte do corpo de Cristo, do corpo eleito para a salvação, a igreja do Senhor. É interessante entender que esta eleição, ela é eterna. Deus elegeu os salvos antes da fundação do mundo. O texto de Efésios é claro. O texto de Apocalipse que nós já lemos é claro. Ainda o texto de 2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes que os séculos começassem a contar, Deus já tinha salvado, ou seja, já sabia quem iria ser salvo. Deus já tinha, então, elegido para a salvação, eleito para a salvação todos aqueles que iriam crer. Porque veja que ele diz que este propósito, esta graça foi dada em Cristo Jesus. Só os que estão em Cristo é que estão eleitos para a salvação e terão, então, a salvação e a vida eterna. Assim, queridos, nós vemos que Deus determinou quem será salvo, escreveu os nomes do livro da vida, antes ainda da fundação do mundo. Deus então sabia que o homem iria pecar, proveu o Salvador, que lá em Gênesis 3:15 ele anuncia a semente da mulher, mandou Jesus, que no tempo certo, a plenitude dos tempos, como a Bíblia diz, veio e morreu, mas quem crê nele, antes da fundação do mundo, todo esse plano já estava previsto por Deus, já estava determinado por Ele para a salvação. Armínio diz, a este decreto atribuímos a eternidade, porque Deus nada faz no tempo que não tenha decidido fazer desde toda a eternidade. Deus não tem um plano de última hora, Deus não tem um plano B. Ele sabe tudo o que vai acontecer e seu plano, seu propósito maior já inclui todas as coisas. Isso para nós é uma alegria e é uma segurança, irmão. Sabe por quê? Se você está em Cristo, você está salvo. E não há nada que o inferno faça que possa desfazer essa salvação, esta eleição, se você permanece em Cristo. Não há nada que o demônio faça que rasgue ou suma com os nomes do livro da vida. Já está ali e permanecerá eternamente, porque essa eleição é algo determinado por Deus para todos sempre. A segurança da eleição, então, é eterna para todos aqueles que creem em Cristo. Nós entendemos, então, que a verdadeira segurança do cristão não está em um decreto. Até porque, se Deus tivesse decretado que uns seriam salvos e outros condenados, o grande problema é, como é que eu sei em qual decreto eu estou incluso? Não teria como eu saber. Mas a segurança da salvação está, que a Bíblia diz, quem crê será salvo. Você creu, então você está salvo. Aleluia. A Bíblia diz claramente, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Se você creu em Jesus como seu Salvador e você permanece nesta fé, você está salvo. Esta é a verdadeira segurança que nós temos, queridos, da eleição em Cristo. Permanecendo em Cristo, nós estamos seguros.
E Deus dará graça a você e força para permanecer em Cristo? Sim. Se você se sentir fraquinho, tentado, mas você pode a qualquer momento recorrer a Cristo. E se eu pecar, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Apenas o que o homem não pode fazer é abandonar ou rejeitar a Cristo. Se ele perder a sua fé, perde a sua salvação, porque a salvação é somente para aqueles que estão em Cristo, aqueles que pertencem ao corpo eleito de Cristo. Então, a teologia arminiana preserva o conceito cristocêntrico da eleição. Cristo não é apenas um meio para cumprir um decreto, Ele é a própria fundamentação da eleição. E preserva o uso da presciência de Deus, porque Deus é justo e Ele não vai mandar ninguém para o inferno, senão como punição pelo seu pecado. Alguém que ainda não pecou não pode ser condenado ao inferno sem que Deus então seja o autor desta escolha pela condenação e pelo pecado. Armínio diz: Deus pode fazer o que quiser com os homens, mas não pode fazer sem justiça, porque Ele é um Deus justo. Cristo morreu por todos os homens. Por isso nós cremos que todos os homens podem fazer parte desta eleição. Todos os homens podem ser eleitos em Cristo. Ninguém foi predestinado para ser reprovado ou ir para o inferno. Mas só efetivamente será eleito aquele que, por sua graça, crê e perseverar na fé. Os que estiverem e permanecerem em Cristo e só farão isso pela graça e não por sua própria força, esses estão eleitos, estão seguros, têm a vida eterna garantida, têm os seus nomes no livro da vida e estarão para todos sempre no céu com o Senhor, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Glória! Diante de tudo isso, irmãos, nós só podemos, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Porque não fomos nós que o buscamos, foi Ele quem nos elegeu. Nós só podemos dar glórias ao Senhor. Porque não foi o nosso mérito, a nossa obra que garantiu essa eleição, mas foi a morte de Cristo, aleluia, quem garantiu que nós pudéssemos ser eleitos. Tudo que nós fizemos foi receber a salvação com uma mão vazia, a fé. A fé não é algo que você dá a Deus. É simplesmente quando você reconhece que nada tem para oferecer, mas estende uma mão vazia para receber de graça o que Ele oferece, que é esta salvação tão maravilhosa. Que nós possamos então hoje louvar a Deus por sermos eleitos em Cristo, por um dia termos sido alcançados pela graça e podemos então responder favoravelmente a essa oferta de salvação, crendo em Jesus e o recebendo como nosso Salvador. Assim os eleitos não têm nada de que se vangloriar. Os eleitos não têm nada de que se orgulhar, até porque orgulho e fé não combinam. Os eleitos só têm que agradecer a Deus, porque Ele nos elegeu em Cristo para a salvação antes da fundação do mundo, uma vez que nós depositamos nele a nossa confiança para esta salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos continuar sempre crendo em Jesus. E crendo nesta verdade que a Bíblia nos apresenta, somos eleitos pela fé e estamos seguros se estivermos em Cristo Jesus. Assim, nós não estamos com a nossa salvação por um fio. A sua salvação está garantida, porque Cristo já pagou tudo por você. Você só precisa continuar em Cristo. Não rejeite nunca a fé em Cristo. Você nunca perderá a sua salvação. E assim nós esperamos tão somente o dia que breve acontecerá, que o Senhor virá buscar a sua igreja e todos os eleitos subirão e estarão com Ele para sempre. E aí, como nós cantamos, não haverá mais dor, nem separação, nem tristeza, mas somente alegria, aleluia. Porque os amados todos estarão reunidos naquele que nos amou, aleluia. Em Cristo o amado, nós somos amados por Deus para a salvação, e tendo o amado pela fé, nós podemos então estar firmes nesta graça. Um dia, todos os amados estarão reunidos no céu e ali para sempre gozarão das bênçãos que Deus tem para aqueles que o amam e que creem em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.